Bom dia a todos, estamos aí iniciando nossa 11ª aula de Teologia. Que Deus esteja abençoando a todos, sejam todos bem-vindos a essa nossa aula. Bom dia, cadê os bom dias? Bom dia. Bom dia, Bom dia. Bom dia, nós já estamos gravando a nossa aula, tá bom? Então a gente vai iniciar aí e conforme as outras pessoas vão chegando, elas vão entrando aí e vão vendo a nossa aula. Na aula passada, falamos aí sobre o censo, o primeiro censo que aconteceu quando? No segundo ano da saída do Egito. Depois que eles saíram do Egito, eles estavam ainda na frente do Monte Sinai. E nós vimos lá que no primeiro censo foi contado o número de 603.550 homens acima de 21 anos. Nós vimos também que os levitas não foram contados nesse primeiro censo, apenas os homens. Os meninos abaixo, os adolescentes abaixo de 20 anos ou 19 anos para baixo, não foram contados nesse primeiro censo. Até então, porque Deus considerava a idade maior, acima de 21 anos, já estava preparada aí para uma batalha, né? No segundo censo aconteceu quando? 36 anos depois, então no 38º ano após a saída do Egito, o povo já estava ali no deserto, estava peregrinando, aí estava para se completar os 40 anos no deserto aí, e Deus pede para que Moisés faça uma contagem, uma recontagem, até então, porque muitos, ou a maioria daqueles que estavam presentes no primeiro censo já estavam mortos, né? Então ali, eles morreram no próprio deserto, com doenças e outras mais aí que atacaram o povo. Mas por quê? Por causa do pecado, ou por causa da desobediência, porque não atendeu a palavra de Deus. Eles duvidaram, na verdade. Então, Deus é um Deus justo. Nesse segundo censo, nós vimos a contagem aí, tá? Mesma contagem, homens acima de 20 anos de idade, que já tinham capacidade para enfrentar aí uma guerra, uma batalha. Foi um total de 601.730 homens, sem contar mulheres e crianças. Já nesse segundo censo, os levitas foram contados. Foram 23 mil levitas, mas vamos confirmar. Abre comigo em Números capítulo 26. Eu gostaria que alguém lesse para nós o versículo 51 e depois o versículo 62. Números capítulo 26. Bom dia, Cleusa. Cleusa acabou de chegar. Estou fazendo aí um resumo do final da última aula, tá, Cleusa? Então, abre aí a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 26. Nós vamos ler o versículo 51 e o versículo 62. Eu gostaria que alguém lesse para nós aí. Eu vou ler. O número total dos homens de Israel foi 601.730. No 62. O total de levitas do sexo masculino de 1 mês de idade para cima, que foram contados, foi 23 mil. Não foram contados junto com os outros israelitas, porque não receberam herança entre eles. Isso. Então nós vimos aí que a tribo dos levitas, o Levi, né? Eles não receberam aí uma terra como herança. E um ponto muito interessante é que no povo de Israel foram contados homens acima de 20 anos. Por quê? Porque já eram de maior, já estavam preparados aí para uma batalha, certo? Agora, na tribo de Levi, ou os levitas, foram contados acima de 1 mês de idade, porque todo homem dos levitas já era consagrado para
a obra de Deus, para o trabalho no tabernáculo. Então eles tinham que estar cuidando de tudo referente ao tabernáculo, montagem, desmontagem, utensílios, né, a viagem. Então era de responsabilidade dos levitas. Nesse segundo censo, nós vemos aí uma contagem. Vocês lembram quantos homens saíram do Egito? Lembra a primeira contagem? 600 mil homens, né? 600 mil homens saíram do Egito. Na frente do Monte Sinai, o primeiro censo, foi 603.550 homens acima de 20 anos de idade. Lembrando que nem mulheres e nem crianças foram contadas, somente homens. Nesse segundo censo foram contados homens acima de 20 anos de idade e os levitas, todos homens. As mulheres não foram contadas. Tudo bem? Então estamos aí fazendo um resumo aí da onde nós paramos na última aula, porque eu vi que esse pedacinho acabou cortando no vídeo aí. Consequência da internet, o computador acabou travando também. Então nós vimos aí os dois primeiros censos. E no capítulo 20, volta um pouquinho no capítulo 20 aí de Números, ele vai estar relatando o pecado de Moisés. Por que que Moisés não entrou na terra prometida? Que Deus deixou bem claro que apenas 2 daquela geração iriam entrar na terra prometida. Então essa geração, eles estavam sendo contados, eles foram contados no primeiro censo. Por que que eles não entraram? Por causa da desobediência. Você lembra que na aula passada nós falamos sobre os 12 homens que foram escolhidos, um de cada tribo, para ir lá e fazer um relatório sobre a terra, como que ela era, se era boa, se era ruim, se manava leite e mel, como que eram os habitantes, os costumes, se eram fortes ou não, como que eram as cidades. Então eles tinham que trazer aí um relatório completo. E quando eles trouxeram esse relatório, depois de 40 dias eles ficaram lá analisando sobre tudo sobre a terra, eles trouxeram relatórios aí, né? E nós vimos que 10 deles começaram a inflamar o povo, começaram a falar para o povo, colocar medo no povo, que essa nação era grande, era forte e que eles não tinham chance. Apenas Caleb e Josué foram ao contrário, né? O relatório deles aí foram totalmente diferente. Então, o que que eles falaram? Olha, se Deus está com nós, se Deus realmente nos deu, e Deus nos deu essa terra, então nós temos que ir. Então, eles tentaram encorajar o povo. Mas aí os 10 já tinham feito a cabeça do povo, e Deus acabou se irando aí com esse povo aí, e prometeu que nenhum deles iriam adentrar aí a terra prometida. Então, essa promessa estendeu para os filhos dessa primeira geração que estava no deserto, certo? Então, e Moisés? Por que que Moisés não entrou na terra prometida? Mas Moisés era um homem escolhido por Deus. Moisés foi aquele homem que Deus preparou ele desde o nascimento. Lembra que ele viveu 40 anos no palácio. Depois ele fugiu, foi para o deserto Midian, viveu mais 40 anos lá, constituiu uma família. Então ele já estava enraizado lá em Midian, e Deus pede para que ele volte para a terra do Egito para resgatar o povo. Então olha só, um homem que Deus começou a moldar ele desde o nascimento para essa obra, e de repente ele não entra na terra. Mas por que que ele não entra? Aí no capítulo 20, lembra que acabei lendo aí a instrução que Deus deu para Moisés, porque o povo estava pedindo água, e Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, pega o povo, reúne na frente da pedra e falai para a pedra dar água. O que que Moisés fez? Ele fez ao contrário. Acompanha comigo a leitura aí. Vamos relembrar. Números capítulo 20, do versículo 7 em diante. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha. Olha só,
diante dele, ou diante da multidão, falai à rocha. Olha a ordem que Deus deu. Falai à rocha, e dará sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação. Dareis a beber à congregação e aos animais. Versículo 9 do capítulo 20 aí. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como ele tinha ordenado. Moisés, até esse momento, tinha feito conforme Deus tinha ordenado. O que Deus pediu? Moisés, pega o bordão, chama seu irmão Arão, vai, reúne o povo, vai de frente à pedra e falai à pedra. Até a metade do caminho, Moisés fez conforme Deus tinha pedido. Mas quando o povo se reuniu, e ele estava diante do povo e diante da pedra, Moisés age totalmente diferente. Olha a atitude de Moisés aí, versículo 10. Então, Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés lhe disse: Ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Olha aqui que Moisés fala. Porventura faremos, porventura nós iremos fazer. Eu vou mostrar para vocês que eu vou dar água para vocês através dessa rocha. Então, ele falando, faremos. Então ele pega aquela ordem que Deus deu e ele inverte a favor dele, como se ele estivesse dando a água para o povo. Então tá vendo aí a consequência? Por causa desse detalhe, desse ato aí, Deus acabou não se agradando. Olha o versículo 11. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão. Se ele tivesse obedecido a Deus desde o início, ele não precisava bater 2 vezes na rocha. Deus apenas falou para ele, vai lá e falai a rocha. Aí nós já estamos vendo que o poder que a palavra tem, o poder nas nossas palavras. Então, quando a gente amaldiçoa ou abençoa alguém, a palavra está saindo com um grande poder. Então, Deus tinha dado para Moisés, falai a rocha. E Moisés, o que ele diz? Ele teve que bater. Por que ele teve que bater? Porque ele desobedeceu uma ordem, a uma instrução que Deus tinha dado. Lembra de Noé? Por que Noé foi bem sucedido? Porque Noé fez tudo conforme Deus pediu. Ele não fez nada diferente. A arca ele fez na mesma medida como Deus tinha ordenado para Noé. O tamanho da arca, a maneira da arca, ele fez tudo. Ele obedeceu desde os primeiros momentos até Deus tirar eles da arca novamente e colocar eles na terra. Moisés vinha vindo conduzindo o povo, estava tudo perfeito em relação a esse sentido aí. É claro que tiveram muitos problemas. Cuidar de um povo não é fácil. Ainda mais numa multidão. Olha só. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão. E saíram muitas águas. Mesmo assim, Deus acabou concedendo e dando água. E bebeu a congregação e os animais. Versículo 12. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão, os dois. Os dois erraram. Por quê? Porque foram os dois que foram falar com o povo. Visto que não crestes em mim, olha só o que Deus está falando para eles. Era apenas para eles falar a rocha e não para bater. E outra, a glória ali era para Deus e não para eles. Quando eles falam, por acaso faremos, ele está tirando a glória de Deus e levando para eles. Continuando a leitura aí. Visto que não credes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Não fareis entrar. Olha o que Deus fala.
Então, todos aqueles que Deus fala, nenhum entrará na terra, com exceção de Josué e Caleb, já estava incluído Moisés e Arão nessa contagem. Já estava incluído. Por quê? Lembra por que Caleb e Josué entrou? Porque eles foram ao contrário, eles deram um relatório agradável a Deus para o povo. Eles tentaram, na verdade eles conseguiram, porque depois entraram na terra, né? Então eles convenceram o povo, não, Deus está conosco, então vamos, que Deus vai nos dar a vitória. Não temos que ter medo, temos que agir, temos que confiar. Então o relatório desses dois foi totalmente diferente. Totalmente diferente. É que nem uma história, eu vou contar uma historinha rapidão. Aconteceu há muitos anos atrás aí no livro de comércio. Então uma empresa mandou um vendedor lá para a região da África. Falando um pouco da terra do Gaspar lá, da África. E era um vendedor de chinelo. Esse vendedor chegou aí na África e ele olhou que ninguém usava chinelo no lugar quando ele foi. Ele fez um relatório dele, ele pegou, viu que ninguém estava usando chinelo, então ele já viu um grande obstáculo. O que ele viu? Ah, ninguém usa chinelo aqui, vai ser difícil vender. Ele pegou e voltou para a empresa e falou, não vou lá não. Não vou ficar lá porque lá ninguém usa chinelo. Então se ninguém usa chinelo, não vai vender. A empresa não ficou contente, né? Acabou mandando um outro vendedor no mesmo lugar. Esse outro vendedor chegou lá nesse mesmo lugar, viu que estava todo mundo sem chinelo. Ele ligou para a empresa e falou, olha, prepara aí a produção, prepara o estoque, porque aqui ninguém tem chinelo, então nós vamos arrebentar de vender. Mesma situação, mesmo problemas, porém relatórios e visões diferentes. Isso foi o que aconteceu ali com esses dois homens, Josué e Caleb, que foram diferentes dos outros 10. Mesma situação, mesmo problema, porém uma visão diferente. Esses dois homens acreditaram realmente em Deus. Realmente acreditaram em Deus. E os outros? Duvidaram. Lembra quando Jesus falou que não sejais como a onda do mar? Eu estou falando, não duvida. Ou você tem fé ou você não tem. Aquele que duvida é como a onda do mar. Vai e volta e acaba em nada. Então é isso daí. É por isso que Moisés não entrou na terra prometida. Abre comigo lá no capítulo 33. Mas mesmo assim, Deus dá uma graça, dá uma bênção para Moisés. Dá uma bênção para Moisés e pede para que ele olhe a terra, certo? E contempla a promessa que Deus tinha dado para o povo. E Arão? Arão acabou morrendo antes de Moisés, tá? Então deixa eu só abrir aqui o capítulo 33, abre aí a Bíblia. Esse foi o pecado de Moisés e Arão. Tá? Arão acabou morrendo primeiro que Moisés, diante dessa situação. Lê para nós alguém o versículo 38. Capítulo 33, versículo 38. Quem gostaria de ler para nós aí? Então Arão, o sacerdote, subiu ao monte Hor, conforme o mandado do Senhor, e ali morreu no 40º ano depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 5º mês, no 1º dia do mês. Isso, tá? Então vamos lá.
Aqui já está falando da morte de Arão, que ele morreu antes de Moisés. Nós vimos o pecado aí dos dois. Daí ele morreu também por causa desse ato que aconteceu lá em frente às águas de Meribá, onde não tinha água, certo? E Deus chama Arão, pede para ele subir no monte e mostra ali a terra para o monte. E ali Deus acaba levando Arão com ele. Então Arão não entra à terra aí por causa da sua desobediência. Então o que está dizendo aqui? No ano 40, já tinha se passado 40 anos ali. Todos já tinham morrido. O penúltimo homem que morreu foi Arão. O último foi Moisés, daquela geração. Com exceção de Josué e Caleb. Por quê? Por causa do relatório deles. Então Arão subiu lá ao monte e ali ele viu a terra e ali Deus acabou levando ele. Volta comigo um pouquinho lá no capítulo 27. Vamos pegar algumas passagens aqui. Algumas passagens. Lê para nós aí o versículo 13. O versículo 12 e o 13. Do capítulo 27. Forte. Quem gostaria de ler para nós? Capítulo 27, versículo 12 e o 13. Eu vou ler. Pode ler. Então o Senhor disse a Moisés: Suba este monte da serra de Abarim e veja a terra que dei aos israelitas. Depois de vê-la, você também será reunido ao seu povo como seu irmão Arão. Isso, então olha só. Deus pede para que Moisés sobe ao monte e Deus mostra a terra. Olha aí a terra que eu prometi para Abraão, Isaac e Jacó. E para a descendência. Então esta terra eu vou dar para esse povo. Esse povo, essa nova geração, porque já tinha todos morrido, até Arão já tinha morrido aqui nesse momento. E Deus mostra para ele. Olha o versículo 14, acompanha comigo aí. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado, de me santificar nas águas diante dos olhos. São essas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então veja bem, por causa daquela desobediência, o que Moisés fez? Ao invés dele ter exaltado a Deus, ele puxou a glória toda para ele. Quando ele falou, então faremos, ele está tirando Deus da cena e trazendo a glória para ele. E Deus apenas falou, Moisés, vai lá e falai a rocha. Pois o Moisés quis dar o discurso, um discurso de político, certo? Acabou aí pagando, tendo as consequências. Ele não pôde entrar na terra prometida por causa daquele ato. Nem ele, nem Arão, porque Arão estava com ele também. Olha o versículo 15. Então disse Moisés ao Senhor, o Senhor autor e conservador de toda a vida, põe um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Aí Deus apresenta quem? Josué, para ficar no lugar de Moisés. Agora vamos lá para o capítulo. Vamos lá em Deuteronômio, capítulo 34. Deuteronômio, capítulo 34. O versículo 1. Quem gostaria de ler para nós aí?
Deuteronômio 34, versículo 1. Então subiu Moisés das planícies de Moabe ao Monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. Isso. Ali, Deus está mostrando a terra para Moisés. Deus mostra a terra para Moisés, nós vimos aí, e ali Deus acaba aí tirando a vida de Moisés. Interessante que até nos dias de hoje ninguém sabe aonde que Moisés foi enterrado. Ele não foi enterrado. Deus levou Moisés com ele. Com certeza Deus deu uma terra muito melhor do que ele tinha prometido. Aquela terra que ele deu para o povo, ele deu uma terra muito melhor aí para Moisés. Então a consequência do erro de Moisés é não entrar na terra prometida que tanto o povo sonhava e ele também. Imagina só, Moisés nasceu, foi crescendo, conhecendo essa promessa. Ele viveu no palácio conhecendo essa promessa. Ele viveu no deserto conhecendo essa promessa. Ele voltou para o Egito conhecendo a promessa. Ele conduziu o povo no período de 40 anos no deserto, conhecendo essa promessa e esperando. Então imagina só, né? Moisés, com aquela vontade de poder aí entrar dentro da terra, né? Não poder entrar aí por causa de um pequeno delito que ele acabou cometendo. Deus acabou levando ele aí. Enfim, Moisés pede para que Deus coloque um sucessor no lugar dele, até então, porque Moisés pediu para que Deus, né, revesse a situação e deixasse ele entrar na terra. Mas Deus deixou bem claro que não, que ele já tinha decidido. Então Deus já tinha decidido, Moisés tinha que aceitar. E ponto final. E Deus acabou aí cumprindo a promessa aí com o povo. Josué acaba sendo aí sucessor de Moisés. Abre comigo lá no capítulo 27 de Números. Lê para nós do 18 ao 23. Número capítulo 27. Meu slide aí tá travando. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. É que para mim aqui tá travando, tá? De novo. Mas lê para nós aí. Número capítulo 27, 18 ao 23. Posso ler? Quer ler, Pode ler. Cleusa? Não. Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Nun, homem em quem está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Faço apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade e o comissione na presença dele. Ele parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade israelita seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. Moisés fez como o Senhor ordenou. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Impôs as mãos sobre ele e o comissionou. Tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Isso, então nós vemos aí que Deus prepara Josué para assumir o lugar de Moisés, certo? Então, só para a gente finalizar esse livro aí de essa morte de Moisés, abre comigo lá no Deuteronômio capítulo 31. Eu separei algumas passagens aqui, que aí
nesses últimos momentos da vida de Moisés, ele instrui o povo, ele instrui a Josué, ele dá as últimas instruções para que o povo pudesse seguir, porque Moisés já não estaria mais presente, e por Moisés não estar presente, a obra tinha que continuar. O povo que estaria vivo tinha que continuar com o seu trabalho. Então, lá no capítulo 31 de Deuteronômio, acompanha comigo aí o versículo 16. Lá diz assim, ó, diz o Senhor a Moisés, eis que estás para dormir com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra, para cujo meio vai, e me deixará e anulará a aliança que fiz com ele. Deus está falando para Moisés e para Josué o quê? Que futuramente, quando o povo estiver dentro da terra, cada um estiver no seu pedaço de terra, cada um estiver no seu conforto ali, produzindo, comendo, se regalando, o que vai acontecer com eles? Eles vão se distanciar de Deus, eles vão se prostituir. O que é se prostituir? Eles vão atrás de outros deuses, eles vão deixar Deus de lado, eles vão pegar o costume de outras nações. Então Deus está deixando, o povo vai fazer isso. Eu sei que o povo vai fazer isso. E conforme nós vamos avançando no estudo, nosso estudo, nós vamos ver todos esses pontos que o povo acaba aí se distanciando de Deus, e com esse distanciamento, o que acontece? Vem as perseguições, vem os problemas, vem as aflições, enfim. Então Deus deixa bem claro para Moisés e para Josué, olha, esse povo vai me abandonar, e vai acontecer isso, isso, isso. Agora olha o versículo 24. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, então deixa bem claro que toda a lei que Deus deu para o povo, desde o livro de Gênesis até o livro de Deuteronômio, foi Moisés que escreveu. Antes dele morrer, ele deixou tudo por escrito, para que o povo pudesse ler e seguir as instruções dadas por Deus, e seguir os mandamentos dados por Deus. Olha aí, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo, tomai este livro da lei, e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. Então o povo tinha que ler aí esse livro e seguir as instruções dadas por Deus. Por isso que foi escrito. E ali Moisés morre. Olha o capítulo 34 de Deuteronômio. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade e de Dan. Ele viu toda a terra. Versículo 7. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não lhe escureceram os olhos, nem lhe abateu o vigor. Ele ainda era um jovem de 20 anos de idade, como se fosse. E ali Moisés morreu. Moisés, ele viveu 40 anos no deserto, no palácio, mais 40 anos em Midian, e depois mais 40 anos no deserto junto com esse povo. Total de 120 anos de idade. E o livro de Números, ele contém, se vocês quiserem anotar aí, 36 capítulos. 1288 versículos. E aqui nós terminamos o livro de Números e nós vamos entrar no livro de Deuteronômio. Antes de entrar no livro de Deuteronômio, eu fiz um resumo aqui
eu quero falar um pouquinho. O livro de Gênesis, tá? O que que acontece? Ele está relatando a criação e a queda do homem. Quando Deus criou todas as coisas, criou o homem e a queda dele. O livro de Êxodo, que nós estamos até aqui, ele está falando da redenção do homem, pois Israel foi escolhido, Deus formou seu povo, e eles foram reprimidos a uma escravidão no Egito. Então eles viveram aí um período de 430 anos como escravos no Egito. O livro de Êxodo está contando essa história, a peregrinação e a escravidão no Egito. O livro de Levítico, que nós estamos até agora, ele está apresentando aí várias leis, as leis que o povo tinha que seguir. Essas leis iriam governar quem? Esta nação. E também as leis direcionavam essas nações a adorarem a Deus, a seguir os princípios com Deus, a ter a comunhão com Deus. E o livro de Números está ensinando o povo a servir e a andar na vida com Deus, a servir a Deus e andar na vida com Deus. É um serviço de conduta íntegra com Deus. Então nós vimos que o capítulo 1, Deus pede para o povo ser contado, homens acima de 20 anos. Do capítulo 2 até o 4 do livro de Números, Deus organiza o povo no acampamento, coloca o tabernáculo no meio e mantém-o protegido. O capítulo 5 e o capítulo 6 são diversas leis, tá? Ali se destaca aí as bênçãos do sacerdote, as bênçãos sacerdotal. O capítulo 7, o 8 e o 9 está preparando o povo para sair à viagem. Então eles estão na frente do Monte Sinai e vão seguir a viagem até a Terra Prometida. Nós vimos que não demorou muito tempo para eles chegarem até a Terra Prometida. Então por que eles ficaram 40 anos para depois poderem entrar na Terra? Por causa das desobediências, a falta de fé em Deus. Porque criaram contendas. O capítulo 10 e o 11, eles estão saindo do monte, após um ano lá e pouquinho, né? E depois de 3 dias eles começaram a reclamar. Foi quando Deus enviou os codornizes para eles comerem. O que eles começaram a reclamar? Porque não tinha carne. Lá no Egito eles tinham carne, tinha peixe, tinha água, tinha fartura. Eram escravos. Só que eles não tinham entendido que o propósito de Deus era o que? Era levar eles para uma terra, dar uma terra para eles. Era que eles pudessem ser um povo livre para adorar a Deus. Povo livre para adorar a Deus. Eles não tinham entendido isso daí. E por causa dessa desobediência aí, Deus mandou a codornizes para eles, então para eles comerem carne, e em seguida aí veio a praga. Então eles iriam comer com abundante, porém teriam várias pragas. Então teria consequência. No capítulo 12, nós acabamos passando por cima aí, lá está dizendo que Miriam, que era irmã de Moisés, e Arão, o braço direito de Moisés, eles, o que eles fizeram? Eles se eles se revoltaram contra Moisés. Eles tentaram tirar a liderança de Moisés para ficar no lugar de Moisés, os irmãos de Moisés. Só que aí Deus mostra quem que Deus escolheu para eles e para todo o povo. Deus mostrou que ele escolheu Moisés para ser o líder do povo. Só que os dois acabam se arrependendo aí, né? Reconhece o feito de Deus e volta a reconhecer o Moisés, porque Moisés era o caçula dos 3. Era a caçula dos 3, então acho que eles não estavam se achando o direito de ter Moisés, por ser o mais novo, como seu líder. Até o momento estava aceitando, mas de repente resolveram aí se contender contra Moisés, e Deus mostra que Deus escolheu Moisés. O capítulo 13 e o 14 está falando da missão.
de reconhecimento de Canaã. Foi quando eles foram reconhecer Canaã e trouxeram aqueles relatórios lá. Então houve contenda e o povo não queria entrar na terra porque ficaram com medo. Capítulo 15 até o 19 são várias leis, diversas leis. O capítulo 20, entre um pouco o capítulo 19 e o 20, e aí já passaram-se 38 anos. Então a gente vê aí que Moisés cometeu um pecado, um deslize aí. Miriam, Arão e Moisés, eles morreram nesse mesmo ano, 38º ano aí, e logo em seguida aí Josué acabou assumindo aí o lugar. O capítulo 21, eles saem dali daquela terra de Jordão, então eles continuam a caminhada e vão para conquistar a terra. O capítulo 22 ao 25, Balaão, Deus usou Balaão para ele transmitir profecias falsas ou em troca de dinheiro. Então tentou instigar o povo, eles adentraram no meio do povo e levaram o pecado para dentro do povo, instigaram o povo a cometer pecados e erros. Capítulo 22 ao 25 está aí o povo sendo instigado a cometer pecado. Eles ainda estavam no deserto. Capítulo 26, nós vimos lá que o povo foi contado pela segunda vez. Moisés ainda está vivo, tá? Capítulo 27 ao 30 são diversos regulamentos e acontecimentos aí que está sendo contado. E assim nós terminamos o livro de Números, tá? Que significa contagem. 2 vezes o povo foi contado. E está contando aí, relatando o que é a maneira correta de se chegar a Deus, estar vivendo junto com Deus. E o livro de Deuteronômio, o que significa? Vem da palavra grego deuteros, que são agregados de 2 palavras, tá? Segundo, e nomos significa lei. Não seria segunda lei. Alguns falam que é a segunda lei. Alguns confirmam que é a segunda lei. Alguns ficam batendo na tecla que é a segunda lei. Não é a segunda lei. Analisa junto comigo. Quando nós estamos entrando no livro de Números, nós vimos que o livro de Números está falando aí do povo, da primeira e segunda contagem. A primeira contagem foi quando o Monte Sinai. A segunda contagem foi depois que toda aquela geração que foi contada na primeira contagem morreram. O que acontece? Aquela primeira geração que morreram, que participaram da primeira contagem, eles receberam a lei lá no Monte Sinai. Nesse período, enquanto eles estavam peregrinando no deserto, eles estavam aprendendo sobre as leis. Só que aí teve um problema. Eles estavam instruindo os filhos, alguns sim, outros não. Mas, porém, quando nós chegamos aqui no livro de Deuteronômio, depois da morte desses homens e antes de Deus levar Moisés, Moisés pega essa nova geração da segundo censo, da segunda contagem, e vai relatar a lei para eles. Então Moisés vai ler a segunda lei, vai ensinar essa nova geração sobre a lei de Deus. A lei não mudou, o povo que mudou. Então uma nova geração. Lembra a primeira contagem? Foi contado quantos? 603 mil homens acima de 20 anos. Só que antes de entrar na terra, esses homens morreram. Homens e mulheres morreram. Moisés estava vivo aqui. Então Moisés pega e repete a lei para o povo. Então dá a lei pela segunda lei. Fez. Muitos naquela primeiro censo, quando eles receberam a lei, estavam com 18, 19 anos. Então tinha uma noção. E tinha muitas crianças que estavam nascendo. Nesse período tinha crianças aí de 38 anos, 40 anos, e assim por diante. Josué e Caleb já estavam com mais de 50 anos de idade, porque quando eles estavam no Monte Sinai eram jovens.
mas estava acompanhando a Moisés, certo? Então aqui a lei ela é repetida para essa nova geração. Antes deles entrar na terra, eles tinham que conhecer a lei tinha que ser dada pela segunda vez. Ela tinha que ser dada. E o povo estava disposto a entrar no país e conquistar essa terra. Então as leis são repassadas para quê? Para eles seguirem. Principalmente porque eles tinham que obedecer todas as leis que Deus tinha dado quando eles estiverem na terra. Tinha que cumprir todos os mandamentos. Esse povo tinha que conhecer a lei que Deus deu para aquela primeira geração que foi contada na frente do Monte Sinai. Temos então nesse livro aqui a lei dada pela segunda vez, uma nova exposição da mesma, a nova geração que cresceram no deserto. Não se trata de uma nova lei, mas de uma explicação da lei. Então Moisés está explicando a lei para essa nova geração. Qual que é a mensagem central? Obediência. Obediência a Deus. Acompanhe comigo aí no capítulo 4 de Deuteronômio. Capítulo 4. Vou ler alguns versículos aí, 1 e o 2. Ó. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, versículo 5. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Versículo 9. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda a tua alma, que te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Eles tinham que estar ensinando isso para os filhos. E aí continua, versículo 15. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe no meio do fogo. E aí vem advertências e advertências. Então, se o povo obedecer aos mandamentos, às leis que Deus deu, terão vitórias, terão sucesso, terão paz, alegria. Agora, e se desobedecer? Terá só aflições, problemas. As outras nações vão tentar conquistar eles, vão tentar tomar a terra deles. Só vão ter tribulações. Então Moisés está instruindo o povo, relatando a lei e ensinando essa nova geração a seguir os mandamentos de Deus. Mas Moisés, ele sempre orou e falava com Deus. A vida dele era uma vida cheia de oração. Ele sempre orava em favor ao povo, em favor do povo, pedindo para que Deus tenha misericórdia do povo, pedindo para que Deus não abandonasse o povo. Moisés sempre foi um homem de oração. Agora, acompanha comigo um fato muito interessante. Moisés já sabia que ele iria morrer. Moisés sabia que ele não iria entrar na terra, porque Deus foi bem claro com ele, que ele não iria entrar na terra, que ele iria ser sepultado junto com o irmão dele, Arão. Abre comigo o capítulo 3 aí, Deuteronômio. Moisés, sabendo de todas essas coisas, ele ainda chega para Deus e fala assim, né? Deus, Senhor, deixa eu entrar na terra. Gostaria tanto de entrar na terra. Vê, acompanha comigo aí, capítulo 3 de Deuteronômio. Eu gostaria que alguém lesse para mim, para nós aí. Deuteronômio, capítulo 3, do versículo 23 até o 29.
Quem gostaria de ler? Leia aí, Cleusa. Então vai, Jennifer. Estão ouvindo aí? Todos vocês estão ouvindo? A Jennifer. Só um pouquinho. Deuteronômio 23, 3, né? 23 em diante, até o 29. Também roguei ao Senhor nesse tempo, dizendo: Ó Senhor Jeová, tu já começaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Pois que Deus lá no céu ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos, rogo-te que me deixes passar para que veja essa boa terra que está além do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. Mas o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes me disse: Basta, não me fales mais nisso. Sobe ao cume do Pisga e levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla com teus olhos, porque não passarás esse Jordão. Mas dá ordens a Josué, anima-o e fortalece-o, porque ele passará adiante deste povo e o levará a possuir a terra que tu verás. Assim ficamos no vale defronte de Bet-peor. Isso, então tá vendo aí? Moisés ele ainda suplica em uma das orações dele para que Deus deixasse ele entrar na terra. O que Deus fala? Já resolvi. Você vai ver, vai conhecer a terra de longe. Então, Moisés subiu em cima de um monte alto, uma montanha alta, onde ele pudesse ver toda a terra de longe. Desde o norte ao sul, leste ao oeste, então Moisés pôde ver toda a terra ali. Então imagina a altura desse monte para ele ver toda a terra, toda a planície, né? Então Deus mostra a terra para Moisés, só que aí ele já decidiu, Moisés, você não vai entrar na terra. Você não vai entrar na terra. E Moisés acaba aí já aceitando, né? Ele aceita essa situação, então ele pega e anima a Josué a continuar essa caminhada. Então nós estamos vendo o que? E que o povo deve viver uma vida em obediência a Deus para que as coisas corram bem. Por que hoje nós estamos passando aí por problemas, aflições? Por causa do pecado, por causa do nosso coração, porque nós não damos realmente a importância para Deus. O homem não dá importância para Deus. É triste essa nossa realidade. Eu vou falar um pouquinho do Gaspar, que ele mandou um vídeo para mim essa semana, de alguns pedaços lá do país onde ele vive. É triste, gente. Isso daí é coisa do homem. Muitas, lá fala assim, pequenas aldeias, né, Gaspar? Pequenas aldeias. O povo sofre, é muita pobreza. No Brasil também nós temos, nós somos brasileiros, a gente reconhece, tem muitos lugares que o povo sofre muito. Por quê? Por causa do coração do homem que é de pedra. Que é de pedra. O Gaspar abriu a câmera ainda. Estou usando um pouquinho, tá, Gaspar? Mas é a situação. Muitas vezes nós não olhamos o nosso próximo. Muitas vezes. Então Moisés ele suplica para que Deus deixe ele entrar na terra. Ele implora para que Deus deixe ele entrar na terra. Só que Deus já tinha decidido, Deus já tinha definido. Se Moisés tivesse feito conforme Deus tinha falado, com certeza Deus tinha deixado ele entrar na terra, que tanto ele queria entrar. Mas nós sabemos que Deus cuida, mesmo assim diante, Deus acabou levando a Moisés para um lugar muito melhor, paraíso. A mensagem central do livro de Deuteronômio, tá? É obediência.
Só que essa mensagem central não está apenas no livro de Deuteronômio, está em toda a palavra. Desde o Velho Testamento até o Novo Testamento da Bíblia. Ela enfoca aqui a obediência. E qual que seria o grande mandamento? O grande mandamento. Vamos lá para o capítulo 10. Se a gente chegar no capítulo 5 do livro de Deuteronômio, vai ver que Moisés, ele está relendo ou repassando os 10 mandamentos, que está lá no capítulo 20 do livro de Êxodo. Não matarás, não adulterarás, não furtarás e assim por diante. Então nós vemos aqui que ele está relembrando, repassando as leis que Deus tem dado. E Moisés fala que toda essa lei que eu estou repassando para vocês foi Deus que me deu. Olha aí o capítulo 5, versículo 22. Acompanha comigo aí, capítulo 5, versículo 22. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte. O que ele está falando? Quando estava lá no Monte Sinai, Deus falou tudo isso. Do meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou, tendo-as escrita em 2 tábuas de pedra, deu-mas a mim. E o povo estava ouvindo. Então ele estava ensinando esse povo. Olha o capítulo 6 aí, ó, versículo 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Então, Moisés está aí relembrando o povo de Deus. Então, o grande mandamento, obedecer a Deus. Vamos lá para o capítulo 10. Olha lá o versículo 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e os ames, e sirvas ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma. Olha o capítulo 11, versículo 1. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todos os dias, e todos os dias guardarás os teus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Se fizer isso, o povo receberia muitas bênçãos, proteção do próprio Deus. Olha o versículo 13 aí do capítulo 11. Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor, vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, dareis as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, e o vosso vinho, e o vosso azeite. Então, se eles obedecerem, terão fartura, muitas bênçãos. Olha o versículo 19. Ensinai-as a vossos filhos. Então, eles tinham que estar ensinando toda a lei de Deus para os filhos. E assim os filhos ensinar os seus filhos e assim por diante. Falando delas assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos,
e levantando-vos. Então, se estivesse andando, se estivesse em casa, se estivesse em algum lugar, tinha que estar ensinando. Na hora de deitar, na hora de levantar. Deus está chamando para o povo, ora, me busca. Então, qual que era o mandamento? É obedecer. Obediência à palavra de Deus. Quando obedece à palavra de Deus, Deus abençoa. Então Deus está chamando, Moisés está ensinando o povo, gente, obedece a Deus. Não altera a palavra de Deus. Isso está no início de Deuteronômio 4:2, lá está dizendo, abre comigo Deuteronômio capítulo 4. Versículo 2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Aqui Deus está dando a instrução para o povo de Israel, que não deve mudar e alterar a palavra dele. E Deus fala no meio da Bíblia. Abre comigo em Provérbios capítulo 30. Provérbios capítulo 30. Olha aí o versículo 6. Nada acrescente as suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. E Deus dá essas instruções para essa era que nós estamos vivendo, que é a era do cristianismo. Para nós a mesma coisa, capítulo 22, versículo 18 e 19. Apocalipse capítulo 22. E eu, a todo aquele que ouve as palavras, aqui quem está falando é o apóstolo João. Nem ele poderia fazer alguma alteração do que Jesus ensinou para ele. Nem ele. E eu e a todo aquele, então todos que ouvem as palavras da profecia deste livro, quando ele fala livro, ele está falando de toda a palavra, toda a Bíblia. Testifico. Nós sabemos muito bem o significado da palavra testificar, é autenticar, é algo verdadeiro que não devemos mudar. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas neste livro. O que isso quer dizer? Perderá a salvação. Quando o nome é tirado da árvore da vida, da cidade santa, e é tirado do livro da vida, perdeu a salvação. Perdeu a salvação. O que isso quer dizer? Que, para agradar a Deus, nós devemos conhecer a palavra. Desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. E seguir, cumprir e fazer a nossa parte. Anunciar. É mandamento que Deus nos dá. Então Deus vem cuidando e transmitindo isso desde quando ele montou o seu próprio povo. Desde quando ele instituiu e cuidou do povo. Ele usou esse povo para ensinar os seus mandamentos, seus ensinos, para que isso pudesse ser transmitido para as outras nações. Para o Brasil, para a África, Estados Unidos, enfim, para todos. Todos aqueles que aceitam. Então não existe negócio nosso. Por que nós hoje passamos por esses problemas, aflições? Por que está tendo essa pandemia? Por causa da nossa desobediência. Você sabe o que nós queremos fazer hoje, o homem? Nós fazemos nossos planos, nossos projetos e moldamos a Deus de acordo com o nosso projeto. É isso que nós fazemos. E se olharmos na palavra,
nós estamos errados. Porque não somos nós que temos que mudar a Deus. Deus que nos molda. Porque é a vontade dele, não é nossa. Nós queremos fazer a nossa vontade, mas queremos que Deus seja a nossa vontade. E não é assim que vem ensinar. Por isso que nós temos que conhecer aí o Velho Testamento. Ah, mas eu vivo na era cristã. Eu vivo na era cristã. Mas olha aqui, Deus está pedindo para que os pais ensinassem os filhos, os filhos dos filhos, assim por diante. Para quê? Porque a palavra é a mesma, não muda. Deus é o mesmo. E olha bem, se nós olharmos para as coisas que acontecem hoje em dia, e tem muitos que se perguntam, mas Deus não está fazendo nada? Está fazendo sim. Deus só não acabou com tudo por causa da graça e misericórdia através de Jesus Cristo. Deus já tinha prometido essa bênção. Então é por causa da misericórdia de Cristo, por causa do sacrifício que Cristo fez na cruz, de acordo com a vontade de Deus, é que as coisas ainda não se acabaram. Porque Deus espera aí que todos possam se converter, todos. Não é meia dúzia não, nem outro. Então é isso que Deus espera, que nós sejamos obedientes. Ele está ensinando o povo a ser obediente. Ele já sabia que o povo poderia aí entrar numa vida de desobediência. Abre comigo no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 11. Lê para nós alguém aí o versículo. Temos tempo? Temos. 7. Hebreus, capítulo 11. Isso. 11, versículo 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Isso. Agora lê o 17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Olha só. Lembra de Abraão? Pela fé. E assim vai por diante. Todo esse capítulo 11 do livro de Hebreus está mostrando a fé desses homens que Deus escolheu desde o início. Noé, Abraão, logo embaixo Isaac, logo em seguida Jacó, e assim vai indo. Moisés, o próprio Moisés, o versículo 23, olha o versículo 23 comigo aí, ó. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. Moisés poderia muito bem chegar lá e, depois de 40 anos, ele voltando de Midian, ele poderia chegar e falar: opa, eu sou filho da filha do Faraó, então eu também posso ser o rei. Também posso ser o rei. Ele poderia muito bem chegar lá e exigir, como se diz, fugiu a palavra agora, seu direito de rei. Só que se ele fizesse isso, ele ia contra a vontade de Deus, porque Deus mandou ele lá para tirar o povo. Ele poderia exigir seu direito. Ele poderia. E assim segue, tá? E assim segue, que pela fé ele abandonou o Egito, não ficou com medo, pela fé celebrou a Páscoa, pela fé atravessaram o mar. Então todo esse capítulo 11 de Hebreus está falando as pessoas pela fé. Pela fé Raabe, versículo 31,
a meretriz não foi destruída, por quê? Porque ela colheu os homens quando estavam lá fazendo o relatório da terra, e assim segue. Então, o que acontece? A prova da obediência ali foi quando esses homens levantavam-se de madrugada, independente do horário de dia, de noite, para obedecer aí a palavra de Deus. Volta comigo no livro de Mateus, capítulo 26. Mateus 26. Lê para nós aí o versículo 39. Mateus 26, versículo 39. Quem gostaria de ler aí? Vou ler de novo. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se é filho de Deus. Você leu errado aí. Ah, eu li errado? É Mateus 26, 39. Perdão, desculpa aí. Os que passavam lançavam... É esse mesmo. Eu estou lendo 27, né? 26, 39. Alguém achou? Achei. 26, 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas assim como tu queres. Tá vendo? O próprio Jesus teve medo, teve angústia. Naquela hora, a vontade da carne ali estava ali apertando ele para não fazer, estava com medo, porque ele sabia que ele ia ser entregue, ia ser crucificado. Então ele ia passar por um grande sofrimento na carne, muito forte. Só que o que ele fez? Ele foi até o final. O que ele fala aqui na oração dele? Olha o que ele fala. Assim. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto. Então ele se encurvou, ficou de joelho, abaixou e fez uma oração. Meu pai, se possível, passa de mim esse cálice. Então olha só, o que ele está falando? Deus, me livra desse momento. Me livra dessa angústia. Não deixe que eu passe por esse momento que vai ser doloroso, muito doloroso, muito. Nós não temos nem ideia do quanto isso foi doloroso para Jesus. O que ele fala? Todavia, não seja como eu quero. Não seja como eu quero. O que nós fazemos hoje? Nós queremos as coisas e moldamos a Deus ao nosso querer. Por isso que estamos nessa situação. E cada vez mais o nosso coração está longe e distante de Deus. Olha a oração de Jesus Cristo. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. Tá vendo a diferença? E Jesus foi até o final. Ele foi, seguiu a vontade de Deus. Todos aqueles homens que seguiram a vontade de Deus receberam a sua recompensa. Deus cuidou deles durante toda a vida, toda a peregrinação na terra. E com certeza Deus colocou eles no paraíso. Sabemos que Jesus reina junto com Deus, porque ele foi até o final e obedeceu. Mesmo sendo Deus Filho, ele foi obedecendo ao Pai até o final. Mas Jesus teve medo, teve angústia, porque isso é do ser humano, é do homem.
Jesus encarnou como um homem. Então ele tinha o sentimento que nós temos. Dor, emoções. Ele passou por tudo isso. Tudo que nós passamos hoje, Jesus sentiu como homem. Mas ele se entregou ao Espírito. Ele se entregou a Deus. Jesus foi forte. Então nós vimos aí que Deus está cuidando de nós. E se não obedecermos, abre comigo em Gálatas capítulo 1, receberemos castigos. Lê para nós aí, Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 9. Gálatas capítulo 1, quem achou que gostaria de ler, lê para nós aí. Nós vimos que lá no Antigo Testamento, Moisés está ensinando o povo, se obedecer, receberão bênçãos. Se desobedecerem, receberão maldições, problemas, aflições. E nós estamos vendo que no Novo Testamento também é o mesmo procedimento. Se nós fizermos a vontade de Deus, Ele vai nos abençoar. E se nós não fizermos, se desobedecermos, o que vai acontecer? Lê para nós aí, Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ao 9. Estou admirado de que tão depressa sejais desertando daqueles que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou o manto do céu vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. Como antes temos dito, assim agora novamente o digo. Se alguém vos pregar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Isso. Quem que está falando aqui? O apóstolo Paulo está escrevendo para os cristãos de Gálatas. O que ele está falando aqui? Mesmo se nós que somos apóstolos, que fomos escolhidos diretamente por Jesus Cristo, chegar até vocês e ensinar outra coisa, que sejamos anátema. O que seria anátema? O significado dessa palavra é amaldiçoado. E quando é amaldiçoado, está distante de Deus. Seja anátema. Mesmo que venha um anjo do céu e te ensine outra coisa, é amaldiçoado. Por quê? Porque o que Deus já queria ensinar, Ele já ensinou. O que nós devemos hoje é obedecer. Já está ensinado. Deus já transmitiu a sua palavra. Deus já revelou o que Ele queria revelar. E se nós ficar batendo na tecla que tem mais revelação e tem revelações, está errado. Deus já revelou. Nós devemos obedecer. Devemos seguir aí os ensinamentos, os princípios. E onde estão esses ensinamentos, esses princípios? Está na palavra, está na Bíblia. Está na Bíblia esses princípios. Assim como já dissemos, e agora repito o versículo 9. Se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que receber, seja anátema. Será amaldiçoado. Vamos lá para o segundo livro de João. Segundo João, lê para nós o 9. Segundo João. Segundo João e o terceiro não tem capítulos, tá? É um só, então ele vai só nos versículos, tá? Segundo João 9. Quem gostaria de ler para nós? Todo aquele que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem a Deus. Quem permanece neste ensino, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Isso. Então o que está dizendo aí? Que devemos ficar
no que as Escrituras estão nos ensinando. Se for além, seja anátema. Olha o versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, qual que é a doutrina? É o que está nas Escrituras. Não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Se essa pessoa, se ela não se interessa pelo que a Bíblia ensina, então para que você vai se interessar pelo que ela está ensinando? Então nós temos que ter muito cuidado com doutrinas do homem, com alguns ensinamentos. Devemos olhar para as Escrituras. Quando nós, cristãos, conhecemos a palavra, nós vemos todo tipo de ensino errado que acontece nos dias de hoje, principalmente. Paulo, ele orienta em uma das cartas dele que as doutrinas do homem levam para a maldição, leva para a destruição. E Deus não aceita a doutrina do homem. Então, a nossa doutrina está onde? Está na palavra. Devemos estudar, aprender e colocar em prática. O livro de Deuteronômio, voltando lá para o livro, e vejo muita gente tentando ensinar, ou assim, tentam descobrir algo que estão além dos olhos, além da compreensão humana, tentam trazer várias explicações, vários ensinamentos, mas olha, Deus deixou bem claro. Abre comigo lá em Deuteronômio 29. Deuteronômio 29, versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então tem muitas coisas que Deus não revelou, então por que a gente vai ficar batendo na tecla para tentar descobrir o que está acontecendo, o que é isso, o que é aquilo? Se é revelado, está revelado. Se não é, não tem que ficar procurando, porque pertence a Deus. Um exemplo, quem criou Deus? Sabemos? Não. Por que Deus criou todas as coisas? Sabemos. Ele está explicando na palavra. Infelizmente, hoje nós tentamos mudar a Deus de acordo com o nosso propósito. O livro de Deuteronômio, ele contém 34 capítulos. Se vocês quiserem anotarem aí, 934 versículos. Então, resumindo aí, do capítulo 1 ao capítulo 3, eles saíram do Sinai, chegaram até o Jordão. O Jordão é a divisa aonde eles puderam ver a terra. Então, a divisa do deserto com a terra prometida. E esses 3 capítulos, ele está praticamente resumindo o livro de Números, do 1 ao 33. Apenas 3 capítulos de Deuteronômio está fazendo um resumo do livro de Números. Números, capítulo 1 até o 33. Então está bem resumido. Nós vimos que Moisés teve negado o seu último apelo a Deus, quando ele pediu para que Deus deixasse ele entrar na terra, e Deus falou: basta, já está decidido. Você não vai entrar na terra, por causa daquele erro seu, por causa do pecado que você cometeu. Moisés pediu para que Deus lhe fosse permitido que ele pudesse atravessar o Jordão. Está lá no capítulo 3 de Deuteronômio. Nós lemos lá, lembra?
23 ao 28, Deuteronômio 3, 23 ao 28, Moisés pede, ele roga e Deus fala, basta, já está decidido. Deus tinha algo melhor para Moisés. Deus tinha um mundo melhor para Moisés. No capítulo 4 e o capítulo 5 de Deuteronômio, Deus está pedindo para que o povo esteja apegado à sua palavra. Então são exortações. O povo tinha que obedecer os mandamentos de Deus. Os pais tinham que ensinar os filhos. E eles tinham que repudiar toda idolatria. Todos devem obedecer a Deus. Capítulo 6 traz um grande mandamento. Lá diz assim, ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O versículo 5 lá do capítulo 6 diz assim, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. É se entregar totalmente a Deus. O capítulo 7, ele está comparando que as outras nações, eles têm os seus deuses e serão destruídos. Por isso que Deus estava dando a terra para eles. Porque aquelas outras nações, eles não davam importância para Deus. Eles tinham seus deuses, tinham seus costumes. Só que esses costumes deles eram contra os princípios de Deus. Hoje nós estamos vivendo aí num mundo, numa era, que são contra os princípios de Deus. Capítulo 8. Deus está escolhendo o seu povo, Deus escolheu, formou Israel, colocou eles como o povo, e Deus cuidou deles porque Deus ama o seu povo. E através desse povo, Deus iria abençoar as outras nações, em Cristo Jesus, que somos nós hoje, as outras nações. O capítulo 8, ele está relembrando o povo, olha, lá no deserto, Deus cuidou de vocês. Deus deu muitos milagres na vida, teve curas. Deus cuidou daquele povo, mandou carne, deu água. Mesmo o povo vendo a desobediência, Deus estava cuidando. Eles viveram 40 anos no deserto, não compravam roupas novas, nem sandálias. Os animais tinham alimento. Imagina lá aquele monte de animais no deserto, sem água, sem comida. Como que eles conseguiram sobreviver por 40 anos? Só morreram porque foram desobedientes. Aqueles que foram desobedientes morreram no deserto. Foram rebeldes, né? Capítulo 9 e o 10 está contando a rebeldia persistente de Israel. Que mesmo eles vendo a presença de Deus nessa caminhada, continuavam rebeldes, desobedientes, e Deus não se agradava. Agora o capítulo 11 está falando das bênçãos. Se obedecer a Deus, seguir seus mandamentos, terão chuva no tempo certo, colheita no tempo certo. Capítulo 12 até o 15, aí são outras várias ordenanças que ele está repetindo para o povo. E Deus dá uma ordem ali, todos os ídolos devem ser destruídos quando eles fossem ali conquistar a terra, para que eles não pudessem guardar nenhum e tentar ali. No capítulo 16, Deus está falando das festas, né? O povo deve estar mantendo seus pensamentos em Deus, deve promover a unidade. Está falando que o povo também deve se divertir, mas dentro dos princípios de Deus. O capítulo 17, ali, o povo pede um rei. Por quê? Porque, Deus está falando, o povo vai pedir um rei, porque as outras nações têm rei. Rei, um homem ali, rei. Então Deus está falando, o povo lá na frente vai pedir um rei para mim. A gente vai ver que isso vai acontecer. Aconteceu, né?
Deus prediz que Israel terá um rei. E ali ele já dá algumas instruções como deve ser a vida desse rei e como o povo deve se comportar ao rei. Né? Então tem instruções. Capítulo 18. Que Deus irá levantar um profeta semelhante a Moisés. Deus coloca profetas, tais como Isaías, Joel e outros, mas semelhante a Moisés, superior a Moisés, ele está falando de Jesus Cristo. Capítulo 19 aí são as cidades e refúgio que Deus está escolhendo, a cidade tal, tal e tal vai ficar como refúgio. 20 está falando sobre as leis de guerras. Do 21 ao 26 são outras leis, está repetindo as leis, diversas leis. Do 27, a lei devia ser registrada em pedra grandes para que quando o povo olhasse, lessem a lei e obedecessem. Em diversas cidades, em vários lugares. O 28 são apresentadas as consequências, tanto da obediência como da desobediência. Então ali está listando algumas consequências. Se obedecer, terá bênção. Se desobedecer, problemas, aflições. 29 e o 30, aliança e as advertências finais. Então se o povo fez uma aliança, tem que cumprir. O 31, José se torna sucessor. Moisés escreve a lei num livro, para que o povo pudesse ter. O 32, Moisés de alegria cantam. O capítulo 33 e o 34, Moisés abençoa o povo. E o 34, Moisés morre. Ninguém sabe onde Moisés foi enterrado. Por quê? Ele subiu no monte e dali Deus levou ele. Por que que Deus levou? Para que o povo não achasse aí os ossos dele e pudesse aí usar como fins idólatras. Deus não iria aceitar esse tipo de comportamento de maneira alguma. E assim nós terminamos o livro de Deuteronômio, porque é a lei que está sendo repetida para essa nova geração. Em seguida aí começa o livro de Josué. Aqui Moisés já está morto. Josué, ele passa a ser o líder do povo e lidera o povo até a conquista da terra prometida. José é um homem estrategista, então ele monta toda a estratégia para conquistar a terra. E vai estar mostrando que Josué ele venceu 31 reis nessa conquista. Ele veio da tribo de Efraim e ele era assistente pessoal de Moisés. Ele se torna um grande general e ele leva o povo até conquistar a terra prometida, porque Deus tinha prometido essa terra de Canaã para Abraão, Isaque e Jacó, a descendência de Abraão. Até esse momento aqui, o povo de Israel não tinha enfrentado nenhuma dificuldade tipo de guerras. As dificuldades deles eram contra eles mesmos. Por quê? Porque eles viviam na desobediência à palavra de Deus. Via Deus agindo ali. Eles viam Deus cuidando deles diariamente. E mesmo assim, permaneceram na desobediência. Então o livro de Josué vai contar as conquistas. Quem que foi o autor de Josué? O próprio Josué. Escreveu. É atribuída a ele. E claro que ele tinha aí seus companheiros também que ajudou a escrever.
E o significado do nome Josué é Jeová salva. Deus está salvando o seu povo. E ele acabou conquistando a terra prometida. Então nós vemos aí do capítulo 1 ao capítulo 5 que eles vão entrar na terra que Deus prometeu. Do capítulo 6 em diante eles vão conquistar a terra. E o capítulo 12 em diante eles vão estar aí ocupando a terra. O livro de Josué. Ele está contando aí, olha só, abre comigo Josué capítulo 1. Nós temos mais tempo, Elisete? Temos algum tempo aí ainda? 16 minutos. Então vou usar 6 minutos aí, Eu dou vi. 10 minutos no final, tá? Ó, capítulo 1 de Josué, no versículo 8 diz assim, ó. Acompanha comigo aí, Josué capítulo 1, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quando Moisés morreu, Josué ficou com medo, apreensivo, meio perdido. O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Então Deus chama Josué e fala: Josué, não tenha medo. Deus chama Josué e fala para ele: eu estou contigo. Moisés escreveu as leis. Medita nas leis dia e noite, para que tudo dê certo para você. Olha só, mesmo Deus falando diretamente com Josué, ele pede para que ele esteja seguindo o que está escrito, para que ele tenha sucesso. Porque ele fala: não cesse de falar, fala para o povo sobre as leis. Continua orientando o povo e você mesmo vai meditando dia e noite. Capítulo 1, versículo 8. E olha o versículo 9 aí do capítulo 1. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Então, Deus está aí fortalecendo a Josué a não desanimar, porque, ó, Josué, eu estou com você. Não tem por que você ter medo. Não tem por que você se espantar. Só que você deve meditar dia e noite nas minhas leis, para que tudo dê certo, para que tudo dê bem para você e para todo o povo. Continua ensinando o povo, continua falando. Então Deus dá essas instruções a Josué e vai dando instruções. Agora, olha um ponto interessante aqui. O que acontece, gente? O povo estava viver aí 40 anos no deserto, mas eles não seguiram todos os ensinamentos de Deus. Por isso que eles não entraram na terra. Abre comigo no capítulo 5. Josué, quando ele começou a liderar o povo, ele não pôde já sair conquistando a terra. Por quê? Porque faltava uma coisa para o povo fazer, que os pais não tinham ensinado os filhos, não tinham feito nos filhos. A circuncisão. Essa geração nenhum era circuncidado. Vocês lembram da circuncisão? Era um mandamento que Deus tinha dado para Abraão e para que a descendência seguisse. Lembra de Moisés quando voltou para o Egito e Deus tentou matar ele? Por quê? Porque ele não tinha circuncidado os filhos aos 8 dias de nascer. Quem acabou fazendo isso foi a esposa dele. E chamou ele de sanguinário. Por quê? Porque os meninos já estavam grandes. Então, ao fazer naquela idade, eles sentiram dores, sangramento. Não era fácil. E olha o que Josué faz antes deles começarem a conquistar a terra. Capítulo 5, acompanha comigo aí o versículo 4 em diante. Foi esta a razão porque Josué circuncidou o povo. Mas vamos lá. Eu vou ler do 1 em diante, tá? Só para a gente entender melhor, tá bom? Capítulo 5 de Josué. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar que o Senhor tinha secado as águas do Jordão,
de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-lhes o coração e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Olha só, o povo ficar incomodado porque conheceram a história de Israel, conheceram o que Deus tinha feito quando tirou o povo lá do Egito. Então, tudo que aconteceu no Egito, as outras nações tiveram conhecimento. E quando eles ficaram sabendo que os israelitas estavam chegando perto da terra deles, começaram a ficar com medo. Então, qual que era o plano? Era reunir com os outros reis para tentar, vamos tentar acabar com esse povo, senão eles vão destruir nós. Só que eram os povos idólatras. Versículo 3. Versículo 2. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué, faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Nenhum daqueles eram circuncidados. Por quê? Porque seus pais não fizeram isso, não ensinaram. Então, antes deles começarem a guerra, a conquista da terra, tinha que passar por esse procedimento que não foram feitos. 10 minutos. 10 minutos? Então vamos lá, só vou finalizar. Foi esta a razão porque Josué o circuncidou todo o povo que tinha saído do Egito. Os homens, todos homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porquanto 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor. Então, olha só, isso era uns dos pontos desobedecidos pelo povo, a circuncisão. Que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que não haviam de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que emana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, a esse Josué, circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidado toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué, hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Então eles tiveram que ser circuncidados antes de entrar na terra. Era um mandamento e o povo não tinha feito. Então com isso Deus foi deixando o povo peregrinar no deserto. Então eles chegaram até um monte, até a terra, viram a terra, e Deus fez eles voltarem e ficarem 40 anos ou 38 anos andando pelo deserto. Porque 2 anos eles ficaram na frente do Monte Sinai, no deserto. Mas aí eles ficaram aí 38 anos andando pelo deserto. Depois que Moisés foi o último que morreu e Josué sumiu, aí Josué teve que circuncidar todo o povo para depois entrarem na terra prometida. Isso aí nós vamos estar vendo na próxima aula. Que Deus esteja abençoando a todos. Que bom estar com vocês aqui hoje. Isso alegra muita gente. E com a presença de vocês aí, Deus me dá mais força para continuar esse trabalho de ensinamento aí. Porque eu também aprendo, gente. Cada aula que eu dou, antes eu me preparo, eu estudo, eu procuro. Então isso é o papel de todo cristão. Quando nós buscamos conhecimento aí na palavra, a gente consegue, Deus nos conduz nesses ensinamentos. Não devemos ter medo, devemos ter fé e confiar em nosso Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que todos tenham uma boa semana e a semana que vem estaremos aqui com a graça de Deus novamente. E quando vocês quiserem fazer alguma pergunta, comentário, conversar comigo aí, estou à disposição durante a semana. Volto a reforçar, às vezes eu não consigo responder de imediato, mas acabo respondendo. Tá bom? Elisete vai fazer a chamada, Elisete? Não esquece de colocar eu na sua chamada. É a Cleusa, o Gaspar e a Jennifer. O Carlos e eu. Isso.